Meu nome é Bernardo Braga, esse é mais um episódio do Better Money Podcast e muito obrigado a vocês pela presença. Desinvestidores do nosso querido Brasil, Bostil, chame do que quiser. Para os mais sortudos que estão em outros países assistindo isso, obrigado pela audiência. E para os menos sortudos que ainda estão aqui querendo escapar, mantenha-se firme e o Bitcoin vai te permitir fazer isso. Então hoje com um convidado super especial aqui, que é um amigo de longa data, a gente já se encontrou várias vezes por aí, em eventos e fora de eventos, e talvez seja um dos brasileiros que mais consumiu conteúdo de Bitcoin que eu conheço, ou que pisa na face da terra. Caio Leta. O Caio além de muitas coisas, ele foi anfitrião durante muitos anos do podcast Bitcoin Explica, trouxe um monte dos maiores cérebros do Bitcoin aí para discutir e ele tem uma profundidade gigantesca em assuntos principalmente filosóficos, mas de um tempo para cá ele assumiu a cadeira de head de conteúdo da BIPA. E Leta, seja muito bem-vindo ao podcast da Better Money. Como é que você tá? Tudo bem? Cara, salve, salve. Tô muito bem. Tô morrendo de calor aqui em São Paulo, né? Tava lá na Casa 21, voltei correndo de bike aqui pra casa pra gravar, então, sei lá, hoje aqui em São Paulo é o dia da onda de calor, 38 graus, aquela putaria toda, então não foi agradável esse pedal. Mas fora isso, tudo ótimo. E, cara, eu moro também em São Paulo, né, em Alphaville, e muito próximo do Rio Tietê. O condomínio tá, tipo, na margem, assim. Eu tô na rua do lado. Tem o campo de futebol, tem o rio, o campo de futebol e minha casa. E a quantidade de pernilongo é impressionante. Eu mudei pra cá no inverno, quanto mais esquenta, mais pernilongo tem. Daqui a pouco vai ter, tipo, nuvens dentro da minha casa, desesperador. Não precisa pôr Mas ar-condicionado, senão fudeu. Aqui em tem casa eu moro em ar-condicionado em Pinheiros, tudo, mesma né? coisa. É foda. Eu não vivo sem ar-condicionado. Mas vamos lá. Cara, eu queria primeiro saber um pouco aquele negócio de praxe, né? Para quem não te conhece, um pouco da sua história. Eu sei que você estudou, você fez FEFELESH ou fez tipo sociologia, uma porra assim. O que que você estudou na faculdade mesmo? Cara, Era alguma coisa muito, muito esquerdista. então, aí que tá o erro. É geologia, que é Geologia, assim, é verdade, viajei. Eu tipo, lembro é dessa que história. geologia todo mundo confunde com geografia, e aí para ajudar tanto o geólogo quanto o geógrafo falar, não, eu fiz geo. E aí parece que é a mesma coisa. Mas, tipo, a geologia não é na FEFELESH, a geologia tem um ciclo básico de 2 anos com cálculo 1, cálculo 2, cálculo numérico, eletromagnetismo, sabe? Tudo aquilo que ninguém da FEFELESH faria e todo mundo da Poli faria. Então, assim, Tá. a geologia talvez seja exatas mais para macacos, mas ainda é uma exata, sabe? É uma ciência da natureza, não é uma humanidade. Então, isso talvez me salvou um pouco de, apesar de ficar 12 anos na USP, não sair com 12? aquela cabeça. 12 é graduação, mestrado e doutorado, né? Ainda fiquei um tempo Tá. como pesquisador visitante no Canadá, não é 12 anos na graduação, daí seria foda. Não, mas eu não sei, acho que eu confundi essa história com de alguém que fez uma porra muito, muito, muito comunista na USP. E eu se lembrava que você era geólogo, enfim. Mas, cara, como que foi a sua descoberta do Bitcoin? Como que o Bitcoin cruzou na sua vida e como que ele te transformou? Dá um resumão pra Cara, galera que não sabe. ele cruzou a minha vida muitas vezes pra provar como eu não tava prestando atenção e eu não merecia. Tipo, sei lá, 2012, época de jogos universitários, um amigo meu falou da Silk Road, explicou como funcionava, que pagava com uma moeda que não era o dólar, eu não entendi nada e nem prestei atenção. 2014, outro amigo O que que meu seu tentou amigo tava explicar. comprando? Ah, salada. Salada que passarinho não come. Daí, sei lá, 2014, amigo meu, tipo, também que tentou me explicar, mas foi muito falando de trader, e aí, tipo, eu falei, pô, isso aqui eu não tenho vantagem competitiva nenhuma, eu não vou entrar todo dia, eu não vou ficar analisando figura, é um jogo de soma zero e eu vou estar entrando com a bunda. Então, melhor Uhum. evitar, tá ligado? Aí, 2017, 2018, todo mundo ficou sabendo por causa da corrida para a máxima histórica daquela época, mas eu comecei a prestar atenção mesmo, estudar e etc. só em 2020, e no fundo eu estava com uma startup de educação, que é uma startup que eu comecei a construir no final do doutorado com os amigos, quando eu vi que eu já não queria a carreira acadêmica, e era uma startup de projeto de vida, que é o novo nome bonitinho para orientação profissional.
Então eu tava Certo. estudando a galera mais nova. Querendo ou não, eu sou da geração milênio, tenho 35 anos. A galera mais nova é totalmente diferente, tá ligado? O pessoal hoje em dia quer reunião de pais e mestres na universidade. Tipo, o pai vai junto na primeira entrevista de emprego, sabe? É outra cabeça. Então eu tava estudando esse tema para entender um pouco mais. Daí, isso, como eu estudo? Eu sempre estudo, sei lá, digita palavras-chave no YouTube e vê o que aparece. Eu tive a sorte que um dos vídeos foi sobre o Fourth Turning, e aí tinha aquele cara, Neil Hall, eu acho que chama ele, Uhum. e ele tava num vídeo com o Raul Paul, no Real Vision. E aí o Raul Paul falou, não, tudo bem, essa teoria tudo mais, Fourth Turning tudo mais, e o Bitcoin é o dinheiro dessa nova geração. Eu, puta caralho, mais uma vez tô ouvindo falar disso, acho que eu preciso começar a prestar atenção. E aí o algoritmo do YouTube me recomendou qual vídeo a seguir, o Raul Paul falando com o Michael Saylor. Então foi tipo muito, sei lá, eu tive a sorte no algoritmo, tive a sorte de estar prestando atenção nesse momento específico, e isso é tipo, sei lá, começo de outubro de 2020, assim. E aí, cara, querendo ou não, eu tive muita sorte também de começar vendo o Michael Saylor, tá ligado? Em vez de começar vendo um shitcoinheiro qualquer que fala, não, vamos diversificar em várias coisas. Tipo, por exemplo, eu nunca comprei uma shitcoin. Fora real, né? Tipo, mas, Uhum. por quê? Porque, cara, tipo, quando você viu os primeiros vídeos do Michael Saylor, ele usou um argumento que é o seguinte: nada que já alcançou efeito de rede em um market cap de 100 bilhões de dólares foi a zero depois. Portanto, o Bitcoin não é o MySpace, o Bitcoin é o Facebook. Beleza, para mim isso já foi o suficiente para pensar, para que eu vou querer perder meu tempo estudando mais coisas se essa coisa já deu certo, tende a continuar dando certo, e puta, tá, a outra vai dar 3x e essa vai dar 2x. Números hipotéticos do jeito que eu pensava na época. Mas você não foi Foda-se. seduzido pelo argumento do 50x, do 100x, que é o que Cara, engana a galera que é vai que para assim, shitcoins? eu nunca fui Faria Limer, né? Eu sempre fui geólogo, é uma classe totalmente diferente, mas eu já investia no mercado de ações faz bastante tempo, uns 5, Uhum. 6 anos. E eu sempre fui do pessoal que vê fundamento e acredita na bolsa, no DCA da bolsa, que é chamado de o preço não importa, etc. Eu sempre pensei assim, então eu não procurava uma especulação rápida nem nada assim, tá ligado? Você já chegou com uma baixa preferência temporal criada no mercado acionário, digamos assim. Sim, eu diria isso e eu Legal. diria que eu também tive muita sorte, porque assim, beleza, eu comecei a estudar o Bitcoin em 2020, mas várias outras coisas que são blocos fundamentais para entender o Bitcoin, eu já estudava há muito mais tempo, tá ligado? Eu já gostava do Nassim Taleb, eu já estudava bastante teoria dos jogos, tipo, várias Uhum. dessas coisas que talvez pessoas encontrem depois de conhecerem o Bitcoin, eu Sim. conheci antes de conhecer o Bitcoin. Então isso me ajudou bastante a entender várias dinâmicas que aconteciam no Bitcoin. Interessante que você já veio meio treinado, e de certa forma eu acho que você deu sorte de ter só começado a prestar atenção em 2020. Primeiro que você caiu direto no colo do Michael Saylor, e é um ótimo colo para cair de largada. Mas você diria que talvez quem entrou um ou dois ciclos antes, que entrou em 2017 ou 2015, talvez 2015 em menor escala, mas acho que 2017 foi o pior momento. Por um lado é bom que o preço estava muito menor do que agora, ou do que em 2020, mas por outro lado era ruim porque tinha uma escassez gigantesca de conteúdo com argumentos sólidos, que nem esse do Michael Saylor. O Bitcoin Standard surgiu em 2018, né? Foi a primeira vez que foi publicado. Então, eu acho que quando eu entrei em 2017, tinha uma. Lógico que sempre tem sinal e você procurando, você acha. Mas quando você não sabe onde procurar, era muito scammer, muita armadilha, muito influencer cripto no YouTube, muito trading, muita shitcoin. Eu acho que, de certa forma, eu dei esse azar de tomar todos os tombos possíveis, com todos os golpes possíveis, com Atlas Quantum, a shitcoiner aleatório do YouTube ensinando trade e alavancagem da moeda podre. Mas eu acho que, de certa forma, eu tive que passar por isso para hoje ter criado a Better Money, criado o curso e dado tanta ênfase em ajudar as pessoas a não caírem nessa armadilha. Cara, 200% de acordo. Assim, eu tive muita sorte. Assim, quem entendeu realmente o Bitcoin antes de 2020, na minha cabeça, assim, foi um guerreiro, foi um herói, tá ligado? Para mim, existe um Bitcoin antes do Michael Saylor e um Bitcoin depois.
E isso não é, tipo, necessariamente, o Saylor é foda. É só que ele representou uma validação institucional muito grande, assim, sabe? É um cara que, sei lá, no fundo, mudou um pouco como o bagulho é visto, tá ligado? Porra, tem um bilionário colocando muito dinheiro no Bitcoin, não é só um bando de maluco com avatar na internet. Pô, você quer estudar, você vai lá procurar, tem um cara que é um ursinho carinhoso, que é o Dove, tá ligado? Pô, o que você pensa nisso, tá ligado? Tipo, ou você é um cara bem mais divergente, ou é um bagulho que a maioria das pessoas não teria acesso mesmo. Então, assim, eu concordo 100% com o que você falou, tá ligado? E querendo ou não, eu acho inclusive que isso que gerou todo o movimento do maximalismo, tá ligado? Querendo ou não, muita gente que estava no Bitcoin caiu nesse canto da sereia, nesse ciclo de 2017, etc., e quebrou a cara. E aí falou, puta, eu não vou deixar outras pessoas quebrarem a cara, eu vou ser o mais intolerante possível a isso, e eu vou apontar e gritar quando eu ver qualquer golpe. Aquela coisa do Nassim Taleb. Se você vê um golpe, você vê uma fraude, você não aponta que é fraude, você também é uma fraude. Então, tipo, eu acho que foi um evento, uma época de muito amadurecimento no ecossistema, não só de informação no sentido técnico, mas também entender isso. Puta, é Bitcoin only, não faz sentido diversificar, etc. Eu acho que foi, sei lá, pra mim, assim, eu andei de bicicleta de rodinha antes, tá ligado? Quem tava 2016, 2015, essa galera tava tentando aprender a andar de bicicleta com aquela bicicleta de uma roda só de palhaço de circo, tá ligado? Muito mais foda, na moral. Eu acho que foi uma época meio inóspita em termos de conteúdo de qualidade, principalmente de forma estruturada. Era muito, muito ruído e era muito foda de encontrar. Era basicamente vídeos do Andrés Antonopoulos e nada mais, assim. E livros, mas quando você vem do mundo Fiat com altíssima preferência temporal, sentar a bunda e ler vários livros, ainda mais na era antes do Bitcoin Standard, era foda. Então, muito fácil cair em golpe. E você, então, era um geólogo, ok. Mas você se considerava um esquerdista pré-Bitcoin e o Bitcoin te transformou ou você não era, nunca foi um esquerdista? Cara, eu me consideraria mais aquela centro-esquerda, uma coisa mais assim. Eu nunca fui esquerdista, tá ligado? Moderado. Tá. Tipo, eu sempre, nunca nem votei, tá ligado? Tipo, eu tirei meu primeiro título de eleitor com 20 anos porque eu fui obrigado, senão eu não conseguia renovar o passaporte, sabe? Eu nunca me importei com o conceito de voto. Por quê? Porque eu sou um cara de ciência, eu sou um cara de exata, apesar de geólogo. Ou seja, a eleição supostamente, a última para presidente, foi supostamente apertada, Bolsonaro e Lula, certo? Qual foi a diferença? Foi tipo quase 1 milhão de votos, 1 milhão de votos. Pô, o que é 1 dividido por 1 milhão? Tipo, tá, você pode ver os zeros, etc., mas é aproximadamente zero, não muda porra nenhuma. Tá, você é um cara carismático, você é um cara engajado, você se importa, você troca ideia com todo mundo, você corre atrás, você consegue virar 10 votos. O que é 10 dividido por 1 milhão? É aproximadamente zero. Então, pra mim, assim, nunca valeu a pena o pensamento de, pô, eu vou perder um fim de semana, eu vou ficar me importando com isso, eu vou brigar com outra pessoa, eu vou, sabe, tipo, no fundo, assim, eu acho que não consigo influenciar em nada. Assim, é um pouco de narcisismo, tá ligado? Se importar tanto, assim. O processo histórico é muito maior que a gente. Eu prefiro me reconhecer como um grãozinho de areia insignificante e não acreditar que eu consigo mudar o processo histórico. Então, sabe, isso me causa mais paz de espírito, assim, do que eu ficar achando que, não, eu vou oferecer bolo na Paulista e fazer o Bolsonaro não ser eleito. Não, eu vou sei lá o quê e fazer o Lula não ser eleito. Meu irmão, se eu tivesse esse poder, tá ligado? Pô, eu não tava aqui, eu tava usando esse poder pra ter minha ilha nas Maldivas, tava surfando, tava feliz, tá ligado? Tipo, não... E fora isso, também falo sempre, só acredita em democracia quem nunca foi numa reunião de condomínio, tá ligado? Tipo, eu lembro quando eu fui a primeira reunião de condomínio de um prédio que eu morava em 2013, velho, 10 pessoas e não sai nenhuma conversa, não sai nenhuma solução, tá ligado? Então, tipo, ou seja, esse tipo de pensamento não condiz com o pensamento esquerdista e, assim, a GEL, na minha época, sempre era uma das únicas que não adotava greve, tá ligado? Era a GEL, era a Poli, e aí os pessoal fora da USP, sabe? Fora da cidade universitária, tipo São Fran, tipo Pinheiros. Mas a GEL, na minha época... A minha também, a FE, economia também. A FE também não, a FE, imagina, a FE, justo. Mas era sempre já isso. Saí na mão com os caras da Fefelete que invadiam a sala de aula. Tinha eu e tinha um japonês que tava fazendo overtime lá na faculdade. Ele só queria terminar. Ele tava repetido, ele tava no 6º ano, sei lá.
E aí os caras invadiram a sala com bateria e a gente começou a isolar a skatista pra fora da sala. Cara, justíssimo. Querendo ou não, a gente falava brincando que na FEFELESH tinha o curso Greve 1, tinha o curso Tentativa de Revolução 2, tá ligado? Tipo, pra eles, eles acreditam que isso é parte do estudo deles, tá ligado? Tipo, no fundo é por isso que a gente chama essa galera de humanidades e não de ciências humanas, tá ligado? E, bom, beleza, mudando de assunto aqui. Vamos fazer um momento altíssima preferência temporal nesse episódio. Estamos em 25 de fevereiro, o dia que a gente tá gravando. Provavelmente isso aqui vai sair na semana que vem, na segunda-feira. Setembro. Eu falei fevereiro? Setembro, tô ficando louco. 25 de setembro, já faz 5 meses e uns quebrados. 5 meses e uma semana do halving. E cadê o Super Cycle que nunca chega? Qual é a sua teoria? Por que está acontecendo? A percepção do mercado da escassez crescente do Bitcoin ainda não chegou? Porque a gente estava muito se falando, ainda muito se fala, né? Eu acho que os fundamentos não mudaram, mas eu quero te provocar a responder isso aqui. Que a gente estava na tempestade perfeita, inclusive você escreveu um artigo sobre isso, deu uma palestra com o mesmo título, por coincidência, e eu acho que esse ano a gente tinha tudo para encontrar um super ciclo dos super ciclos, porém talvez ele esteja sendo fabricado aí e vai demorar um pouquinho mais, porque todo mundo estava esperando que 3 meses depois do halving a gente teria pelo menos 100 mil, 150 mil, 200 mil, e estamos aí na mesma água de salsicha. Qual a sua explicação para isso? Você tem alguma? Cara, eu tenho várias. Primeiro, a gente limpou muito entulho do trilho do trem, assim, o caminho estava bloqueado, assim, tinha as vendas do GBTC, tinha a Mt. Gox vai redistribuir, tinha o governo da Alemanha, tinha várias coisas que foram vendas maciças. Além disso, eu acho que tem uma questão que, assim, nós bitcoinheiros, a gente às vezes esquece quão dentro de uma bolha a gente tá. Então, assim, a gente extrapola que o ritmo do mercado tradicional é o mesmo do nosso. E isso não é verdade, tá? Isso só não é verdade, sabe? Quando a BlackRock anuncia, sabe? Quando os ETFs são aprovados, mais da metade dos assessores financeiros simplesmente nem sabiam que ia existir um ETF. Vários possivelmente estão começando a aprender agora, apesar de ter passado 9 meses. Por quê? Porque, cara, às vezes ele é especialista em renda fixa. E às vezes para ele, sabe, ele não tem tempo para estudar isso, sabe? Pra você aprender Bitcoin, o mais importante é você ter tempo. E essa galera institucional, essa galera investidor, uma coisa que eles menos têm é tempo, tá ligado? Eles, sei lá, tipo, essa galera faz trainee, fica no Faria Lima, vai pro BTG, chega cedo e sai tarde e tem orgulho disso, tá ligado? Eles não querem aproveitar o tempo dele fora do escritório. E querendo ou não é isso, querendo ou não, quanto tempo demora para uma grande instituição começar a investir em Bitcoin? Puta, algumas investiram direto, várias vão demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, várias nem começaram ainda, várias precisam o quê? Precisam mudar o mandato do fundo. Tem vários entraves regulatórios de compliance, etc, que demoram, tem burocracia. Então, assim, para mim, e aí é foda, porque querendo ou não, ciclo passado eu já acreditava que ia ser um super ciclo, tá ligado? Já não acreditava na teoria dos ciclos, e aí o fundo foi marcado pela FTX, e se você plota no gráfico é exatamente o fundo do mercado passado. Então, assim, eu acredito que a gente mudou de paradigma quando aprovou os ETFs, eu acho que a rede agora vai ter um comportamento diferente. O que isso significa na prática eu não sei dizer, eu só sei dizer que agora, tipo, antes se algum grande player quisesse entrar no Bitcoin, ele pegava uma estrada de terra toda esburacada. Agora ele tem uma autobahn americana para comprar sem dor de cabeça nenhuma, sem entrave regulatório nenhum. Ficou muito mais fácil para capital entrar no Bitcoin. Isso, para mim, tende a mudar dinâmicas. Ao mesmo tempo, você pensar, o Bitcoin também varia muito de acordo com a liquidez do sistema. E os ciclos de liquidez tendem a ser de 4 anos, que é engraçado que coincide com halving, que coincide com as eleições americanas, tá ligado? Então, não sei, tipo, no fundo isso explica porque tá demorando mais, porque a liquidez está começando a voltar agora, e aí imagino que a premissa da sua palestra, e era a premissa do meu texto, é que o pessoal no meio pro final do ano passado já estava esperando o tal do pivô do Fed pro final do ano passado ou para a primeira reunião desse ano, no máximo fevereiro. Esse pivô tá vindo agora em setembro. Então, assim, um dos principais catalisadores do próximo ciclo, que é um fator externo e não interno,
que influencia como todo mundo vai alocar seu capital, sabe aquela coisa, o mercado americano abaixou os juros, então o dinheiro que está estacionado na renda fixa americana procura ativos de risco em outro lugar para ganhar mais rendimento. Cara, isso vai começar a acontecer agora só. Então, no fundo, por incrível que pareça, é engraçado, mas assim, as coisas que parecem bearish para o Bitcoin, no fundo, são bullish. Ou seja, a gente ganhou 6, 7 meses a mais de presente para ir acumulando, e não é que foi cancelado esse pensamento de uma tempestade perfeita. Ele foi adiado e deu mais tempo para a gente acumular mais satoshi abaixo de 100 mil. Tipo, no fundo, eu acho isso extremamente positivo. Eu tô achando maravilhoso também. Apesar que é engraçado, né? A gente fala isso e racionalmente é isso. Porque eu não ia deixar de trabalhar, não ia deixar de aportar. Então, meu aporte está comprando mais satoshis. Mas é foda, né? Aqueles dias de subida, de euforia, máxima histórica, é um negócio que não tem como não deixar você se sentindo meio que o super-homem, tá ligado? Então... Sim, a gente sentiu uma palhinha. Quem entrou há pouco tempo e tava por aí ali logo depois dos ETFs... Quando foi? Foi em março que teve uma palhinha do que seria um super ciclo, que o Bitcoin fez um rally absurdo em poucos dias. Eu lembro que tinha uma galera que tinha acabado de chegar e estava ainda caindo no golpe da alavancagem e estava se sentindo super-homens, e logo depois, eles me mandavam um print dos ganhos estratosféricos. Logo depois eles desapareceram. Então imagino que deve ter acontecido. Mas, como todo mundo sempre fala, acho que tem semanas do Bitcoin, alguns dias específicos que mudam a sua vida. E o segredo é você ter a baixa preferência temporal suficiente para segurar ao longo dos 4 anos para estar posicionado nesses poucos dias da forma correta e não fazer merda. Não ser mão de alface e perder dinheiro antes. É baixa preferência temporal, mas não só isso. É também ter um grande senso de eu sou do contra, eu fiz a minha análise, vocês todos estão errados e eu tô certo, sabe? É bancar o próprio pensamento, porque não adianta nada ter baixa preferência temporal e, assim, ao longo desses últimos 7, 8, 9 meses, tá todo mundo, sei lá, trazendo food pro Bitcoin de novo. Coinbase tá vendendo paper Bitcoin, etc, sabe? Sempre surge alguma coisa que, se você é um pouco mais emocionado, se você, Maria, vai com as outras, você mão de alfaceia, mesmo se você tem uma baixa preferência temporal. Então, tem a preferência temporal, mas tem também convicção. Você precisa ter feito sua prova de trabalho, ter construído a sua convicção, e você precisa ter fibra, no sentido, você precisa bancar suas opiniões e não ser Maria vai com as outras. E é isso que é foda, porque, querendo ou não, a grande maioria da humanidade não é isso, tá ligado? A gente pode citar exemplos históricos bem recentes, tá ligado? Não vou falar aqui pra não desfuder seu canal, mas a gente pode falar de fralda na cara, tá liberado. Não exato. Podemos falar da picada só. Perfeito. Bom, para meio entendedor já entendeu o que eu quero dizer, mas é isso, tá ligado? A maioria do ser humano não quer ter autonomia, a maioria do ser humano quer seguir. Essa galera não vai encontrar o Bitcoin por conta própria. Essa galera talvez comece a ter Bitcoin quando o assessor de investimento falar para ele colocar 1 ou 2% na alocação dele, que é o que está começando a começar agora, tá ligado? Então, no fundo é isso. Talvez agora, porque players institucionais estão entrando e estão validando esse discurso, mais Marias vai com a outra comecem a entrar. Mas antes era, sei lá, é o que você falou, querendo ou não, são dias de glória, mas a grande maioria do tempo tá ou lateralizado ou caindo e você tá comendo caco de vidro. E você tem que estar disposto a isso para poder aproveitar os dias de glória, senão a conta não fecha. Você puxou aqui já um próximo assunto que eu queria tocar, que era o FUD da Coinbase. Isso é recente, agora estão falando, até mandaram uma notícia ontem para mim, que o próprio BlackRock estava tretando com a Coinbase. Então o Brian Armstrong e o Larry Fink tinham uma treta pública que estavam sondando se possivelmente a Coinbase estava fazendo reserva fracionária, né? Então, dizendo que emitindo mais bitcoins de papel do que bitcoins que eles têm em custódia de fato. Não cheguei a entrar muito nessa seara, procurar e investigar, mas me parece um belo de um FUD clássico, sem prova alguma, simplesmente para aumentar o nível de medo no mercado. O que você viu a respeito? Você acha que tem algum fundinho de verdade? E como que, se existisse reserva fracionária no Bitcoin, se a Coinbase ou qualquer outro começasse a fazer a manipulação de mercado que eles tentaram fazer com, por exemplo, com ouro, VTF, enfim,
para tentar suprimir preço. Explica para a galera que está ouvindo aqui, que chegou há pouco tempo no Bitcoin, como que isso é impossível, que não é impossível, mas muito mais difícil de se manter num médio prazo do que seria com ouro ou qualquer outra coisa, outro metal precioso ou qualquer outro ativo. Não, perfeito. O que você falou é perfeito. Assim, eu não acredito nisso, e eu não acredito nisso porque eu acho que assim, a BlackRock tem muito mais a ganhar do que a perder com o Bitcoin. Ela já é o maior ETF de longe, assim, eles não querem correr o risco reputacional de perder os bitcoins dele e, ao mesmo tempo, esse risco espalharia por todos os outros ETFs de todas as outras classes de ativo que eles têm sob gestão, que é mais de 10 trilhões. Então, assim, eu acredito que os incentivos da BlackRock estão cada vez mais alinhados com os nossos e não opostos, que é uma coisa que a galera acredita. E aí vê a BlackRock como uma vilã e que eles vão tentar forcar e etc. Eu não vejo esse cenário. E aí a Coinbase meio que idem, sabe? Eu acho que eles têm muito mais a ganhar custodiando bem custodiados os bitcoins do que tentando vender paper Bitcoin. E aí, porque o que você falou é verdade, assim, querendo ou não, num sistema de reserva fracionária num banco Fiat, cara, se tem uma corrida de banco, chega o Banco Central e te salva e imprime mais dinheiro e te dá. Num cenário de corrida bancária com Bitcoin, o que acontece? Primeira pessoa que sacar leva, as outras não têm Bitcoin o suficiente, a empresa não consegue honrar as dívidas, ela quebra, vai para o pau, vai para a justiça, e a Coinbase está no mercado americano. Eles são bem regulados, sabe? Não é que eles, e assim, bem regulados na medida do possível, etc, etc, ainda é um governo, todos esses adendos feitos, não é uma exchange meio shady na Rússia, sabe? Não é uma coisa assim, querendo ou não, para o padrão Fiat, é o maior nível de segurança possível. Isso significa que eu compraria meus bitcoins e deixaria na Coinbase? Nem fudendo. Mas isso significa que eu acho esse cenário um cenário, vamos falar assim, sei lá, quando a gente pensa em cenário, nunca é, sabe, a vida não é determinística, a vida é probabilística, ou seja, não é que eu tenho certeza qual cenário vai acontecer. Você tem um cenário base, você tem uns cenários mais improváveis, tem aquele cenário que, sei lá, tem 0,1% de acontecer. Sabe, eu posso estar andando de bicicleta e ser atropelado, eu posso estar andando na rua e levar uma bala perdida ou cair um meteorito na minha cabeça até. Sabe, não é impossível, isso já aconteceu na história da humanidade com outras pessoas. Mas não é meu cenário base de maneira nenhuma que esteja existindo paper Bitcoin na Coinbase ou, sei lá, com a BlackRock. Eu acho que eles têm mais a perder do que a ganhar fazendo isso e, querendo ou não, eles, assim como eu, assim como você, assim como qualquer ser humano, reage aos incentivos. Então eu acho que eles não dariam esse grande tiro no pé. Basicamente é isso. Eu não vejo, tá ligado? Mas, de novo, eu não pesquisei a fundo e isso... As fontes, no final das contas, são vozes na minha cabeça. Você enxerga alguma manobra possível para fazer supressão de preço de Bitcoin? De algum gigante também? Vamos botar o chapéu de alumínio por um minuto e assumir que a BlackRock é fantoche de globalistas, uma elite parasítica global que quer destruir o Bitcoin porque quer se perpetuar o poder. E aí que se pode dar o nome de do que quer que seja, Clube de Roma, Illuminati, a porra toda. Mas se o Larry Fink quiser dar um tiro no próprio pé e destruir os ETFs do Bitcoin, porque ele quer destruir o Bitcoin, porque ele está preocupado com o poder, porque dinheiro ele já tem infinito, mesmo nesse cenário, seria possível fazer uma supressão de preço? Porque é muito fácil de verificar que o Bitcoin de papel não está ali, não existe, não tem lastro, e portanto seria muito o loop de tempo, o intervalo de tempo em que ia ser possível verificar isso, ia ter um descolamento entre o Bitcoin IOU, o Bitcoin de papel e o Bitcoin real, seria muito menor do que um mercado tradicional, certo? Então eu não consigo enxergar como que isso não ia dar, tipo, não ia sair pela culatra e muito rápido. Então eles poderiam manipular preço por 2, 3 meses e depois o Bitcoin ia disparar, o Bitcoin em autocustódia, né? O Bitcoin de verdade que você tem na sua mão, ia disparar como uma mola que ficou comprimida ali durante um tempo. Você concorda com essa visão ou você acha que tem alguma coisa diferente aí? 100% de acordo. Não, 100% de acordo. No fundo, tomara que eles suprimam o preço do Bitcoin o máximo que eles consigam. Eles vão perder credibilidade, vai ser um tiro no pé, e eu vou estar comprando o Satoshi mais barato em promoção por conta deles. Querendo ou não, eu sou grato ao SBF. Tipo, o SBF fez o topo do ciclo passado ser muito mais baixo, significa que ele fez a queda ser
chegar em patamares inferiores, sabe? Tipo, vamos falar que o Bitcoin batesse 150, ele teria caído para 40, 50, não para 16, 18. Isso significa que eu tive 3 ou 4 anos a mais acumulando em patamares mais legais, comprei mais satoshis por cada real que eu converti. Para mim isso foi positivo. Eu acho que assim, qualquer tentativa nesse sentido vai ser um grande tiro no pé, porque é isso, querendo ou não, os hodlers, psicopatas que fazem autocustódia e fazem isso todo mês, fazem um DCA todo mês, cada aporte deles vai comprar mais satoshis. Então, se fizer isso, no curto prazo, você até consegue tentar afetar alguma coisa. Sendo bem sincero, eu não sei dizer tão com certeza, porque eu não entendo tão bem todos esses mecanismos de futuros, derivativos, agora vai começar a ter opção, todas essas coisas, sabe, na minúcia talvez dê. Eu não vou falar que eu tenho certeza que não dê. Mas isso vai ser uma coisa de curto prazo, não vai ser uma coisa de longo prazo. Então, assim, eu acho que, sei lá, mesmo assim, o pessoal fala desses cenários, mas o governo vai sei lá o quê, sei lá o quê. O que eu vejo é que a teoria dos jogos não deixa nenhum desses cenários mais de cauda que o pessoal fala se concretizarem, tá ligado? Eu acho que sempre vai ter... Toda ação gera uma reação, tá ligado? A gente achava antes, sabe, o pessoal falava que, não, os democratas e os republicanos vão se unir para banir o Bitcoin porque faz mal para os Estados Unidos e é uma arma contra o dólar do Bitcoin. Na prática, o que aconteceu? Os políticos têm incentivos de curto prazo, que é ganhar uma eleição. Os políticos também são seres humanos que também querem ganhar dinheiro, que também querem proteger o dinheiro, então eles também compram Bitcoin na física, não só para ganhar voto. E isso o que significou nos Estados Unidos? Significou que, na boa, há 6 meses atrás, se me falasse que o Bitcoin seria uma pauta numa campanha presidencial americana, eu ia falar que você estava maluco, tá ligado? Eu jamais ia acreditar nesse cenário. E se tornou. Virou pilar central ali, tá surreal. Você já tá, acho que você tá puxando de propósito as perguntas da minha pauta aqui. Eu botei nessa ordem e você já puxou o fio da próxima. Mas é muito surreal a gente ver Donald Trump indo no PubKey em Manhattan pagar a transação em Lightning, ir na Bitcoin Conference, palestrar. Dá pra ver na palestra que ele não sabe absolutamente porra nenhuma de nada sobre Bitcoin, mas ele já identificou, os estrategistas da campanha já viram que é um assunto, que é um deal breaker ali, que vai mover votos em massa e, portanto, ele tá fazendo carinho e afanando os bitcoinheiros com toda a gentileza possível para tentar angariar votos. Então, alguém na campanha já identificou que essa galera psicopata que acumula Bitcoin valoriza isso mais do que qualquer outra coisa. Esses caras serão importantes, eles são numerosos, vamos agradá-los. É muito inimaginável, seria muito inimaginável 6 meses atrás tudo que está acontecendo, mas de fato, isso que você falou de teoria dos jogos é muito importante, porque se num cenário extremo a Camila ganha e ela implementa o comunismo full on nos Estados Unidos e resolve banir Bitcoin, qualquer coisa, quantos Bukeles surgirão automaticamente do nada na América Central e em outros lugares do mundo falando, venham para cá, bilionários americanos, empreendedores, etc, tragam seus Bitcoins, vamos taxar em zero, não precisa declarar origem, nada, seja bem-vindo. Então, cara, eu acho que a tese do software tá se acontecendo aí, se materializando em tempo real, tá bizarro. Cara, eu vou falar 3 coisas diferentes porque faz sentido puxar aqui. Primeiro, o pessoal fala, mas o Trump não entende do Bitcoin. Cara, isso é mais bullish ainda. Tipo, ou seja, não é que é uma pauta pessoal dele que ele tá forçando, ele tá tendo que fingir que ele se importa para comprar nossos votos. Isso é maravilhoso. Ou seja, porque isso mostra o estágio que o Bitcoin chegou. Ao mesmo tempo, ao ele fazer isso, todo o resto da base dele que não conhecia o Bitcoin, que não tinha nada a ver com o Bitcoin, agora está sendo exposto à mensagem. Então, assim, na prática, tanto faz se ele é Bitcoinheiro ou não. Tanto faz mesmo, assim, sabe? É muito bullish o fato dele não ser. Daí, segundo ponto, o pessoal também tem umas pessoas achando que, não, mas se a Camila, gostei, se ela ganhar, isso vai ser bearish para o Bitcoin. Cara, talvez no curto prazo, para a indústria americana, você pode até querer argumentar isso. No longo prazo, a gente sabe o que esquerdista faz, cara. Esquerdista imprime dinheiro como se não houvesse amanhã, não acredita que existe déficit fiscal, e qual é o ativo que melhor absorve liquidez no sistema?
Então, assim, É a palestra do Saylor da BTC Prague desse ano, né? Bitcoin prospera no caos, uma das 21 regras. E é isso. Quem vai trazer mais entropia e caos para os Estados Unidos e para o mundo como consequência? Donald Trump ou Kamala Harris? Eu tenho a minha resposta e eu acho que quanto mais caos, mais o preço sobe porque mais pessoas se protegem. A gente está vendo aí o que o Lula está fazendo para o Bitcoin no Brasil. Eu só tenho a agradecer. Apesar de ser... maior marqueteiro. É meio agridoce, né? Porque de um lado é muito bom, você vê que as pessoas estão buscando ativamente se proteger, buscando soberania e buscando refúgio no Bitcoin. Mas por outro lado, há muitas pessoas que você gostaria que buscassem não estão preparadas e aí você fica, porra, eu vou escapar, eu tô treinando um exército de pessoas, de soberanos e de desinvestidores aqui no curso, na comunidade. Essa galera vai se libertar, eu tô cumprindo minha missão de vida, porém, inevitavelmente vão ter amigos, vão ter familiares que vão se fuder e vão caçar pombo, como diz nosso amigo Doom, do Intancáveis, para sobreviver. O miau, assim, mata o gato e faz o churrasquinho, é isso mesmo. Mas eu acho que, comparando Trump e Kamala, com certeza para o preço do Bitcoin, nos 4 anos de governo, a Kamala seria muito mais bullish. Assim, eu não sei dizer se ela seria mais, sabe? Eu não sei fazer uma gradação de quem seria mais, porque assim, o Trump causaria um pump inicial maior, porque pensa que o resto do mundo vai pensar, caralho, esse filho da puta vai começar a fazer reserva estratégica com Bitcoin. Puta, qual é o movimento que a Rússia e a China vão fazer? Se a Rússia, a China e os Estados Unidos fizerem, qual é o movimento que o resto do mundo vai fazer? Mas, você acha que essa promessa se materializa? Eu acho que é muito papo de eleição só, tipo... Mas assim, no fundo é só ele falar, não vendemos mais os bitcoins, e esses bitcoins que a gente aprendeu agora eu chamo de reserva. Tipo, ele não precisa fazer muita coisa, sabe? Ele é só uma questão de narrativa, não tem muito atrito pra ele fazer isso. E agora tem o RFK tá lá dentro junto com ele, né? Então pode ser que tenha mais... Que ele mandou? O RFK realmente entende. O Trump não entende, o RFK realmente entende. É muito da hora ver isso, assim, é inesperado, assim, totalmente inesperado. Bom, e você tem alguma opinião sobre se é positivo, negativo ou indiferente o Bitcoin dominar essa esfera política? Muita gente meio ANCAP fala, eu não quero que político se meta nessa porra, eu não quero que os Bitcoins fiquem consolidados na mão do Estado, porém, em termos de adoção, está sendo maravilhoso, de elevar o nível de consciência das pessoas em relação ao Bitcoin, isso também está sendo maravilhoso, então... Uma coisa compensa a outra. Eu acho que as pessoas, às vezes, não percebem como elas têm crenças que são excludentes entre si e elas carregam as duas crenças na cabeça delas. Ou seja, você acredita que o Bitcoin vai continuar sendo adotado e ele vai continuar nesse ritmo grande de adoção? Cara, se isso é verdade, qual cenário a pessoa imaginaria que o Bitcoin ia crescer no longo prazo, só que nenhum banco ia tocar, nenhum político ia tocar, e na verdade todo mundo que começasse a comprar um Bitcoin ia criar um avatar no Twitter, ia ser anônimo e ia virar cypherpunk? Tipo, adoção implica em heterogeneidade. Adoção implica que o Itaú vai usar o Bitcoin, que o Nubank vai usar o Bitcoin, que vai ter várias rampas Fiat, que daqui a 2, 1, 5 eleições, sei lá, numa eleição no Brasil, a gente vai ver ou o Lula, ou o Bolsonaro, ou o Haddad, ou qualquer fucking Marçal, qualquer fucking político parasita que surgir, em algum momento eles também vão falar do Bitcoin, e isso, cara, isso é inevitável. Tipo, isso é inevitável, tá ligado? Então, enquanto a galera ANCAP fala isso, sabe como eu sinto? Sabe aquela, sei lá, vamos falar que você tinha uma banda que você gostava antes de ser modinha e você escutava. De repente ela virou modinha e você fica chateado porque deixou de ser a coisinha só sua e todo mundo agora, tipo aquele mané que você não gosta, tá falando bem da banda que era a sua banda e você conhece desde o primeiro CD antes deles estourarem. Tipo, beleza, bom pra você, mas tipo, a banda crescendo vai chegar um mané e vai gostar da banda também, isso é inevitável. Eu acho e a banda quer que você se foda, ela só quer que tenha mais pessoas ouvindo e comprando as músicas. Então, exato. Literalmente pro Bitcoin, o Bitcoin não se importa. Quanto mais gente entender e procurar o Bitcoin, melhor para todo mundo, inclusive para você, apesar de você querer ser um exclusivão aí que chegou primeiro. Exato. Tá. Bom, você lembra com certeza da história da minha tia,
que foi em 16 de março de 2023, eu fiz o post no Twitter despretensiosamente, falando que tinha acabado de ter uma conversa frustrante com a minha tia, tentando convencer ela mais uma vez a vender o apartamento dela, que é praticamente 100% do patrimônio dela, e colocar em Bitcoin, mas não colocar tudo, né? Eu fiz o post com um pouco de intenção de viralizar, de causar, então eu fiz propositalmente ambíguo. Mas eu escrevi, tipo, tô tentando convencer a minha tia a vender o imóvel dela e botar no Bitcoin, mas ela tem medo porque minha mãe fez isso em 2020 e tá no prejuízo. E ela tava quase no break-even naquela época. Alguém mais já passou por isso? E essa porra viralizou. E chegou no Ícaro de Carvalho, no Jones Manuel, sei lá o nome do esquerdista que é gigante no Twitter lá, e um monte de gente se uniu à direita e à esquerda brasileira se uniram para falar mal do Bernardo. E só os maximalistas entendiam e sabiam que eu tava certo. Aquele negócio. O Deus da galera, o Deus. Em casa própria. Mas eu queria te perguntar se você tem alguma experiência de algum familiar ou amigo que você tentou muitas vezes converter ou trazer para o Bitcoin e foi frustrante dessa forma? Foi impossível? Você não conseguiu? Ou conseguiu depois de muito esforço? Ou você só deixa as pessoas no tempo dela e não insiste? Cara, eu tive a sorte, que é o que eu falei, eu já tava no mercado de ação há algum tempo, tá ligado? Então eu já... Tipo, eu fui o primeiro do meu grupo de amigos a começar a me interessar por essas coisas. Então, sei lá, desde 2016, 2015, talvez, toda vez que eu conversava com um amigo, ele falava, eu tô começando a investir, sei lá o quê, eu puxava ele para um grupo de WhatsApp que eu tinha criado. E aí a gente conversava muito de investimento nesse grupo, tá ligado? E a gente investia em ações de dividendo, comprava empresas elétricas, comprava FIIs, todas essas pataquadas. Mas isso significa dizer que eu já tinha um capital social e uma reputação dentro dessa galera. Então, dentro dessa galera, que deve ser uns 7 ou 8 dos meus melhores amigos, todo mundo comprou a ideia, sabe? Alguns mais, outros menos, sabe? Hoje em dia tem cara que, assim, com certeza não é maximalista no sentido filosófico, nunca leu o Red Pill, nunca leu o padrão Bitcoin nem nada disso, mas pelas nossas conversas no grupo, etc., ele tem o quê? 80% em Bitcoin, tá ligado? Tem casos assim. Aí, tipo... Um Bruno Perini da vida. Entendeu a tese, continua brincando com shitcoins, ou pelo menos pampando, chilando os shitcoins para a base de seguidores dele porque é rentável, mas tem aí 80% do patrimônio em BTC. Exato. E aí, tipo, mesmo para pai e irmão, tipo, eu jamais conseguiria convencer eles de vender um imóvel. Sendo bem transparente, se eles quisessem comprar um imóvel, talvez eu conseguisse convencer eles a colocarem 5%, 10%, uma coisa assim. Que nem agora com a venezuelização do Brasil? Não tá rolando uma conversa de vou vender esse imóvel aqui e botar no BTC? Não, eles não acompanham nada da venezuelização. A venezuelização do Brasil, cara, quem percebe essas coisas é quem tá no Twitter, é quem tá procurando notícias, sabe? Meu pai, querendo ou não, ele vê jornal da Band e da Atena. Tipo, quando ele vai saber que mudou alguma coisa, sabe? E querendo ou não, ele é o quê? Tem 72, 73 anos e, sabe, ele vai me ouvir e falar, Caio, tipo, sabe? É engraçado isso, porque assim, amigos e parentes, eles demoram muito mais tempo para atribuir reputação e reconhecer o que você sabe, o que você não sabe, porque eles lembram quando você comia lama, tá ligado? Eles lembram quando você tinha 15 anos e não sabia porra nenhuma, então eles vão demorar mais para confiar. Tipo, faz parte. Sim. Então, assim... Talvez eu conseguiria um pouquinho, talvez, mas, sei lá, para os amigos rolou porque eu já tinha esse capital social, mas mesmo assim, tá ligado? Tipo, recentemente um amigo meu encontrou um podcast que eu tô fazendo da Bipa e tudo mais, ele encontrou por causa do algoritmo dele do YouTube, ele escutou e falou, porra, caralho, velho, ele mandou isso no grupo público, tá, lá no WhatsApp, porra, caralho, velho, você fala as coisas aqui, tudo eu acho legal, tudo mais, mas, velho, eu levo a sério um pouquinho, não tanto. Agora, vendo aqui, sabe, porra, tipo... Ou seja, precisa ter uma validação externa pra pessoa acreditar que quem é próximo dela sabe o que tá falando. Então, assim, o que você descreveu eu acho que a experiência de todo bitcoinheiro é que eu tenho essa exceção por eu já ter a posição que eu tinha como admin num grupo de WhatsApp que eu tinha criado. Mas, assim, eu acho que Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. E eles são bitcoinheiros? Ou não, pelo menos tem Bitcoin, ou não?
Meu irmão tem um pouco de Bitcoin num ETF, mas assim, é pouco, sabe? Ele é um cara zero organizado, ele é um arquiteto que escreve, sabe, se organiza num papel com lápis grafite e desenhando com cores pra, sabe, pra ter, sabe, que nem você faz no Notion pra marcar as coisas, ele faz com carandache no papel. Tipo, é um cara realmente analógico, sabe? Ele faz gestão de patrimônio dele. Ah, puta, esse dinheiro entrou na empresa... É que é minha tia, ela vai no banco fazer TED, até hoje. Tem medo do Nubank. Não, tipo, ó, eu tenho 35, meu irmão tem 46. E ele tem 46 assim, mas de mente ele tem uns 70, tá ligado? Ele é um cara que não é digital, moderno, assim, pelo contrário. Então, pra ele, sabe, nunca chamou tanto atenção, um pouquinho via ETF, mas nada mais do que isso, até porque ele nem pensa em termos de investimento, sabe? Querendo ou não, ele nunca foi um grande poupador e ele nunca, sabe, pô, sobrou um pouco de dinheiro, pô, vou viajar com minha família, sobrou um pouco de dinheiro, vou trocar de carro, sobrou um pouco de dinheiro, faço alguma coisa no presente, não sobrou Então, em resumo, para o futuro. Então, em resumo, você reza todo dia pro Larry Fink suprimir preço pra você acumular mais, porque você vai ter que carregar uma caralhada de gente. Bom, eu penso que eu tô fazendo isso por mim e pelos meus 4 sobrinhos e pelos meus futuros filhos. Os meus irmãos, assim... Mas na hora que azedar, você não vai deixar o seu velho passar necessidade. Isso que me aflige. Porque minha tia não foi ainda. Agora ela já entendeu. Sentei e dei consultoria pra ela. Sentei lá no Rio de Janeiro do lado dela 2 horas e martelei a cabeça dela. Ela entendeu. Só que ela entendeu tarde demais. E aí o imóvel tá lá à venda. Ninguém quer comprar imóveis. E ainda ela fica brigando por merreca de preço. E minha mãe tá tranquila. Só que eu fico pensando, porra, se azedar... É lógico que a gente não vai deixar e falar assim, ó, falou, estamos indo para Miami, estamos indo para o Paraguai, se fode aí. Então, sempre tem essa... Eu me sinto na obrigação, mas ao mesmo tempo, do lado egoísta, eu fico pensando em martelar mais porque eu não fiz o suficiente, porque ela precisa fazer, senão vai virar um fardo. Mas, enfim, é o que é. A gente tem que aceitar que as pessoas têm o seu tempo. Sabe que é foda? Isso que você falou, eu tava lendo, eu não lembro onde, sobre a Venezuela. Que muita gente que ficou para trás lá é justamente por isso. Puta, porque eu não vou largar o meu imóvel, quero conseguir vender ele, quero alguma liquidez. Puta, mas eu tenho condições de sair, vendi meu imóvel, mas e meu pai que tá aqui não tem condições de sair? Mas e minha tia? Mas e sei lá o quê? É foda, porque querendo ou não é isso. Tipo, a gente é indivíduos e no Bitcoin a gente valoriza muito isso, mas a gente também é um mamífero social que valoriza vínculos, família, amigos, Sim. etc. Então... É isso, tipo, querendo ou não, no final das contas, se o Bitcoin fizer o que a gente realmente acredita que ele vai fazer, em 10, 15 anos, provavelmente a subida dele permite a gente tomar conta de todo o resto, tá ligado? Acho que é um fardo que os bitcoinheiros que adotaram o Bitcoin cedo vão ter. Não, sem dúvida. Eu acho que também é importante as pessoas terem em mente que o Bitcoin é apenas o primeiro passo. Se você quer buscar soberania individual, você tem que, primeiro de tudo, tirar o estado do seu dinheiro e botar o seu dinheiro onde ele não pode inflacionar, diluir, roubar, confiscar, censurar. Primeiro passo. Mas não para por aí, né? Se você for um CLT que está fazendo um trampo braçal que o ChatGPT vai roubar, ou você é um funcionário público e o Estado vai quebrar e não vai ter dinheiro para te pagar. Ou você tem que ir fisicamente para um escritório no centro de São Paulo e a hora que a Cracolândia começar a faltar comida no Brasil, aquela porra vai estourar e vai virar um turbilhão. Então, assim, você precisa também pensar em formas de você se tornar menos presa fácil num cenário catastrófico, digamos assim. Então tem várias outras frentes, buscar documentação, se você eventualmente tiver um problema de perseguição no Brasil e não puder sair, fechar a fronteira, blá, 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 se você for português, italiano, paraguaio, qualquer coisa fica mais fácil. Então tem várias outras esferas a se pensar para um cenário de venezuelização do Brasil, que não é apenas, tem o Bitcoin. Porque fica difícil, mesmo que você tenha 20 Bitcoins, e 20 Bitcoins virou uma fortuna inimaginável, num cenário catastrófico, e tá faltando comida no supermercado, e você mora no Itaim Bibi, você, seu emprego tá lá, e você trabalha na Faria Lima ou em qualquer coisa ali do Itaim Bibi, você vai pensar, porra, eu vou pegar a minha fortuna e eu vou embora pra Miami e vou viver dessa fortuna e não fazer nada? É uma decisão difícil. Então, ir dando passos em trabalhar com coisas na internet, diversificar sua renda, é muito importante nesse sentido também.
Total, cara. E também, sei lá, você falou de cidadania, passaporte, tem também a versão assim, que querendo ou não, pelo menos por hora, né? Vamos ver o que acontece quanto mais tecnológico fica o Estado, mas o Estado está muito mais presente nas metrópoles do que nos interiores, tá ligado? Sim. Então também um sítio que Você você pode fugir tem pra um fora ou fugir pra banheiro. dentro, né? Exato, exatamente. Porque também uma questão grande da ideia de fugir para fora, que é assim, para onde ir? E aí, para onde É ir, já na roleta russa. pergunta, onde está melhor? Tipo, os Estados Unidos tá tão da hora assim, a Europa tá tão legal assim, você vai para África, tipo, você quer ir para China? Você quer ir para, sabe, pro Eu tenho a Japão? minha lista. A minha lista seria El Salvador, mas o problema de El Salvador é que para mim me parece muito frágil. Ainda tá muito no começo. Uma eleição corrompida faz o Bukele sair e aí é só abrir a porta da cadeia e acabou tudo. É, a Flórida seria um lugar legal, tem muito brasileiro, o clima é bom, mas tem furacão, é uma merda, e os Estados Unidos podem entrar num turbilhão aí de guerra civil se uma Kamala começar a destruir tudo. Guerra de secessão de Texas, Flórida, etc. Porém, ainda tem muita riqueza lá rolando e, portanto, para destruir e ficar inabitável demoraria muito tempo. Mas o problema é que lá é muito caro e aí os nossos satoshis duram menos e eu não gosto disso, que eu sou pão duro. Outro Sim. lugar seria o low budget aqui da América do Sul, que seria Paraguai e Uruguai. Paraguai principalmente, que é mais barato. O Paraguai é um país mais conservador, a cidadania, o processo é muito fácil, desburocratizado e barato. Mas é o Paraguai, né? Parece a Santa Efigênia, aquela porra, principalmente Cidade do Leste. Cultura zero. Assunção eu nunca fui, mas falam que é muito melhor. Imagino que seja melhor, eu só moraria lá. O Uruguai é mais caro que o Brasil. A Argentina é uma aposta que ainda tá muito ruim, mas tá melhorando, então tá numa ascendente. É frágil também. Vamos ver o que Sim. Milei faz daqui a 4, 8 anos. Talvez seja incrível a Argentina como opção. Concordo. Talvez um lugar legal seja Madeira, porque é uma ilha. Voa embaixo do radar, não é cenário geopoliticamente interessante pra ninguém. Ninguém tá nem aí pra Madeira. É como se fosse Fernando de Noronha, só vive de turismo, mas porra nenhuma. Tem uma certa autonomia e provavelmente por não ser interessante para nenhum comunista dominar, talvez mantenha essa autonomia e o presidente lá da região autônoma é bitcoinheiro e tem um monte de bitcoinheiro raiz tentando implementar uma citadela ali. Seria um lugar interessante para explorar, mas também é uma ilha que você não tem porra nenhuma e se começar a ter problema em Portugal, você tá ilhado ali. Dois outros lugares que eu acho que vale a pena considerar, que são lugares que eu considero. Costa Rica, porque Costa Rica, querendo ou não, é quintal dos Estados Unidos, é onde eles vão fazer turismo, então tem uma puta infraestrutura, é bonito pra caralho, sabe? Parece o litoral norte de São Paulo, o litoral sul do Rio de Janeiro, sabe? Ubatuba, São Sebastião, Angra dos Reis, Paraty, só que com vulcões, o que faz ter banhos termais, e eu, como geólogo, gosto de ter vulcões perto também, acho interessante, legal fazer trilha, caminhada. E Panamá, que, querendo ou não, também é um quintal dos Estados Unidos, e lá eles realmente vão garantir a segurança não só por ser o turismo, mas também por ter o canal. Então, Certo. acho que são dois lugares que têm a proteção dos Estados Unidos, mas também estão bem fora do radar em qualquer outro sentido, sabe? Então, para mim, são dois lugares que valem a pena pensar, mas são bem mais caros que El Salvador. Acho que o custo de vida lá deve ser tipo Uruguai para cima, sabe? Querendo ou não, o pessoal que vai para Costa Rica fazer turismo, em grande maioria americano, então, assim, o custo de tudo do turismo na Costa Rica é um custo em dólar. Então, assim, ou você vive como um Você já local... foi lá? No Bitcoin Jungle? Não, eu fui antes de ser bitcoinheiro, infelizmente, senão eu gostaria Eu muito tenho de curiosidade de ir lá conhecer também. Não, O parece Francis maravilhoso. mora lá e mais uma galera, né? O Francis da Bull Bitcoin mora lá. Sim. Não, lá parece incrível como comunidade bitcoiner. O Francis, eu acho assim, tudo que eu vejo, tudo que ele posta, tudo que eu conheço sobre ele, eu gosto pra caralho desse cara. Eu acho que ele tem a cabeça muito no lugar, tá ligado? Muito no lugar mesmo, o que eles estão construindo, eu acho muito bacana lá na Bitcoin Jungle. E, cara, a Costa Rica é maravilhosa e dá altas ondas, assim, sim. Então, querendo ou não, eu sou um pouco, tá ligado? Madeira, iria. Panamá, iria. Costa Rica, iria. Paraguai, eu vou pra um lugar que não tem mar. Pô, pra quê, tá ligado? É um puta charco, né? Tipo, o que eu vou fazer naquela merda, tá ligado? Tipo, eu encontrei hoje o Bolsonaro lá na Casa 21, né? Ele saiu do Brasil, tá morando no Paraguai. Daí ele tava falando, Ele adora tipo, tem lá. os lados bons, assim, e tem os lados ruins. Ele falou, cara, tem zero infraestrutura.
mas ao mesmo tempo tem zero auxílio social. Se tem um cara passando fome, o governo fala, trabalha ou morre. E eu acho isso muito positivo, sendo bem sincero. Você cria, é o que você falou, um estado mais conservador, tem menos vagabundo lá, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, velho, o Paraguai, desde que eu me conheço por gente, é o país que todo mundo tira sarro da América do Sul, é o país que todo mundo usa como exemplo para qualquer coisa negativa que acontece na América do Sul. E assim, a concorrência é foda. Você tem o Brasil na América do Sul, você tem Equador, você tem Peru, você tem Bolívia. E você usa o Paraguai como exemplo, isso mostra que a coisa não é tão positiva assim, tá ligado? Eu cheguei a pensar. Não, cheguei a planejar, só não puxei o gatilho de ir morar do lado de cada fronteira, em Foz do Iguaçu. Só que daí, quando tava tudo pronto já, Airbnb fechado, a gente ia ficar 6 meses, já tinha fechado o contrato e tal, então não tinha assinado. Descobrimos que estávamos grávidos, e aí falando, não vou levar minha mulher grávida para um lugar que eu não conheço ninguém, não sei um médico que preste nada, então vamos ficar por aqui. E aí postergamos esse plano. Mas eu acho, sei lá, se eu penso agora olhando para revisitando essa ideia para daqui a alguns anos, talvez, eu acho que se eu fizer um ótimo trabalho com o curso, com o A Better Money, eventualmente eu vou ter que fazer algum movimento, porque o Brasil não está numa fase muito agradável para quem vem de liberdade e ideias de soberania. É muito subversivo. Mas eu não iria para o Paraguai, não. Acho que nem para Foz do Iguaçu para ficar perto com o pé para fora. Acho que o Paraguai está meio insalubre na minha concepção atual. Iria para um outro lugar, mas ainda não tenho a menor ideia de qual, e quando eu descobrir também não vou contar. Cara, você vai querer um lugar que tenha. Ou você vai querer fazer homeschooling, ou você vai querer um lugar que tenha o mínimo pra você Isso fazer, é dar uma boa crucial. educação pra sua família, tá ligado? Bato nessa E tecla sempre. Para fazer homeschooling, o mais importante é você estar cercado de pessoas que pensam like-minded, de pessoas que pensam parecido. E eu não Exato, e querendo sei, ou ter uma não, seu colônia de filho. bitcoinheiros aí. Exato, e seu filho, assim, ele vai absorver muito do que ele aprender do mundo dos amigos, assim, do ambiente que ele convive, etc. Sim. Então, você quer que esse ambiente seja o Paraguai? Com todo respeito ao Paraguai, mas assim, eu prefiro que seja o Uruguai, eu prefiro que seja a Costa Rica com um bando de expats de vários lugares do mundo, tá ligado? Sim. Não, sei lá, mas isso é gosto pessoal, todo respeito pra quem gosta do Paraguai, tá ligado? Que vão lá e que construam uma comunidade que fique maravilhoso e que atraiam mais pessoas, assim, eu só não quero ser pioneiro nesse lugar. Eu concordo muito com essa visão e venho conversando com a minha mulher sobre isso, porque essa ideia de nós sermos os pioneiros que abrimos o caminho para outros virem dá muito mais trabalho. É melhor achar um lugar que já está lá, já tem uma galera, já tem uma certa infraestrutura de pessoas que são libertárias, que estão montando ali, fazendo algoritmo, enfim. Seria muito mais fácil de se adaptar e de prosperar. Graças a Deus eu trabalho da internet, ela também, então quanto a isso não vai sacrificar renda. Meu imposto de renda é de um mendigo, graças a Deus também, então eu tenho zero patrimônio. Então é muito fácil nesse sentido. Cara, qual que é o seu dia a dia como head de conteúdo da Bipa? Tipo, o que você faz? Além de quantas horas por dia você senta a bunda e assiste podcast, ou você ouve podcast pedalando, mas o que você faz além de gravar podcasts e ouvir podcasts para ter ideia para gravar podcasts? Me perguntaram aqui. Bom, eu ouço os podcasts pedalando, ou seja, fora do horário de trabalho, assim, eu ainda, sei lá, tipo, ainda não tive a coragem de falar, não, meu trabalho eu ouvir podcast, eu acho que seria meio relaxo, assim, sendo bem sincero, eu acho que seria um puta esculacho, assim, eu faço isso no meu tempo livre. Mas, cara, tem o trabalho de pesquisar e preparar pautas específicas, tipo, daí não é um podcast genérico, por exemplo, eu gravei com a Lixa da Botânica, a gente ainda não publicou, mas é um dos próximos. Cara, eu não entendo porra nenhuma da Botanics, sabe? O que que é uma EVM? Eu nunca tinha ouvido falar de EVM na vida. Então eu vou precisar estudar para entender. Aí também, sei lá, tipo, tem o material que a BIPA manda para assessoria de imprensa. Eu que faço esse material, eu que faço comentários sobre o que está acontecendo no mercado. A Mafê está gravando agora uma sequência de vídeos que a gente está chamando de BIPA Simplifica, que é uma coisa bem para iniciantes, sabe? Ah, e o que é inflação? O que é dinheiro, aquelas coisas bem básicas. Eu reviso todo o roteiro, assim. Sei lá, agora vai ter um evento de lançamento do BIPA Premium, que é, entre aspas, o Itaú Personalité da BIPA.
eu que vou ser o mediador dos painéis, eu que preciso pensar como encaixar os painéis, sabe, que temas propor, etc. Então, no fundo, sei lá, tem uma parte de conteúdo. É que é foda, o que é pesquisa, o que é conteúdo? É difícil definir a interface entre um e outro, sabe? Tipo, na Arthur, a parte pesquisa era mais clara porque tinha hardware envolvido. Na BIPA, tipo, o que é pesquisa, o que é conteúdo, rola muito uma intersecção aí. E aí eu também escrevo os relatórios. Escrevi um que foi publicado sobre o halving, tem um gigante, assim, já tem 50 páginas escritas, mas está na geladeira porque um designer que era da BIPA saiu, o outro designer, o Thiago Shadow, né, ele tá muito sobrecarregado, porque, assim, ele tem o meu relatório, mas tem, sei lá, um site novo de afiliados que estamos fazendo, tá, tem outros projetos internos, tem várias coisas que demandam ele. E aí é aquela coisa, será que o que eu quero fazer é a prioridade? E aí você põe a mão na consciência e você olha assim, pensando bem, não é, sabe? Você precisa ter esse tipo de consciência numa startup pequena. E aí, sei lá, agora supostamente estão para trazer mais designer, eu não sei como tá, porque tanto o Luiz quanto o Thiago tiraram férias no último mês, então esse processo demorou mais um pouco, sabe? Não tinha ninguém para entrevistar, não tinha ninguém para validar, para treinar, etc. Então, gosto de acreditar que daqui a um mês e meio, teremos mais relatórios sendo publicados, assim, mas então, sei lá, é difícil definir o que é a rotina, sabe? Eu, no fundo, eu tenho meio que o escopo de entender o que está acontecendo no mundo como um todo, seja cenário macro, seja no Bitcoin, e tentar traduzir nos conteúdos que eu faço, seja podcast, seja texto, seja revisar, validar roteiro de outras pessoas e textos de outras pessoas que vão sair pela BIPA. Tipo, sei lá, a gente tem um podcast que é noticiário semanal. Então, puta, precisa estudar... Ou não, precisa estudar, puta, o que está acontecendo na China? Puta, eu não acompanhava o cenário macro antes do Bitcoin. Então, sabe, você tem que estudar para simplificar para a galera que vai estudar junto com você e que vai, sabe, no fundo você está fazendo um podcast que nem você está fazendo, você sabe que quem te acompanha vai cada vez mais confiar em você como a fonte de informação. Então, você precisa não passar informações erradas e entender do que você está falando. Então, assim, é difícil definir, sabe? Não tem uma rotina tão certinha diariamente, assim, tem as coisas que vão surgindo, sabe? Tem semanas que eu gravo 3 podcasts para deixar um na geladeira para quando não tiver outro gravado. Tem semana que você foca em escrever, assim, é uma coisa meio, sabe? Não tem uma rotina, tem várias demandas que quando elas surgem você faz. A sua fonte de informação favorita, tipo, no dia a dia, para assuntos macros, etc. Só o Twitter, tá? É o Twitter, eu tento usar o Nostr cada vez mais, e o Nostr tem coisas de qualidade, mas querendo ou não, eu tinha uma lista feita no Twitter que eu chamava Sinal Bitcoin, que eu coloquei... que eu vou colocando bitcoinheiros que eu vejo que eu acho interessante, seja brasileiro, seja gringo. Tem, sei lá, 140, 150 pessoas. Então, assim, para mim, essa lista era a principal fonte de informação que eu sempre usei, basicamente. Para mim, sei lá, querendo ou não, o Twitter é um grande cérebro descentralizado que está processando todas as informações do mundo em tempo real, assim. Então, acho que para qualquer pessoa que trabalha no mercado, não existe outra ferramenta que nem o Twitter, sabe? Você vai procurar em qualquer outro lugar, você vai estar vendo as coisas com 3 horas de defasagem, 6 horas de defasagem, às vezes até dias de defasagem. Então, sei lá, para mim o principal lugar para estudar essas coisas sempre foi o Twitter. Assim, desde 2020 eu tive a sorte de digitar lá no Twitter Bitcoin e comecei a seguir uma galera. E aí eu tive uma segunda sorte que foi quem? Sei lá, encontrei American Hodl, encontrei o Didi, encontrei, sabe, uma galera maximalista de cara, assim, sabe? Eu não caí nos shitcoiners. Isso foi uma puta sorte do algoritmo. Mas é isso, desde então eu confio no Twitter como fonte de informação que, sei lá, para mim lá tem muito sinal mesmo. Você precisa filtrar o ruído, porque tem ruído pra caralho também, mas tem muito sinal lá. E se eu agora eu vou te dar a pergunta mais difícil que eu preparei para hoje, que é, se você tivesse que fazer um top 3 de... Vamos botar em tudo no mesmo balaio. Livros, podcasts, artigos, palestras. Tipo, top 3 da vida. Você tem como fazer isso?
Top 3 da vida. Puta, pra mim tem um do Fidelity que eu acho que é espetacular, que chama Bitcoin Primeiro. Eu traduzi pro Explica Bitcoin. Eu acho que, assim, eu lembro quando ele saiu, acho que é começo de 2022, eu até publiquei ele no Twitter com a frase: a Fidelity é maximalista. E ainda não tinha história de ETF nem nada, mas é isso, a Fidelity é maximalista. Lê esse artigo que você vai entender o porquê. Eles realmente acreditam no Bitcoin e o resto eles falam em outras palavras, mas eles falam que o resto é resto. Daí tem um texto do Svetsky que eu acho sensacional, também está lá no Explica, que eu traduzi, que é os bitcoinheiros são os remanescentes, as massas não importam. Esse texto é fantástico por um motivo assim. Também eu acho que todo mundo que começa no Bitcoin tem essa vantagem de querer espalhar a palavra, querer falar para todo mundo, querer converter todo mundo, e você vai ficando frustrado pelo, puta, porque eu não consigo chacoalhar essa pessoa e ela não entende. E aí esse texto fala muito bem disso, fala que, velho, primeiro a adoção é seletiva, para depois ela ser ampla, e é isso mesmo, a grande maioria das pessoas não adota tecnologia nova de cara, a grande maioria das pessoas preferia o cavalo do que o carro, porque o carro era complicado de usar e só começou a usar carro quando foi obrigado. A grande maioria das pessoas demorou para começar a usar o fax e continuou usando o fax em vez de ter que aprender a internet, tá ligado? Então, tipo, a maioria das pessoas são as massas, elas não importam. Tipo, é duro falar isso, mas eu acho que é muito verdade. Puta, daí não dá pra não falar do... Desculpa, fala. Svetsky virou um amigo pessoal e acho que ele se radicalizou ainda mais ao longo do período do vírus mágico. E ele me falou uma vez que ele estava lendo muito Nietzsche e ele até escreveu um artigo sobre Ubermensch, né? Mas ele falou que ele estava convencido de que existem duas classes de seres humanos com mente de escravo e seres humanos com mente soberana. E basicamente a gente se miscigenou demais ao longo dos séculos e agora tá difícil, tá tudo misturado, mas deveria não ser tão misturado. E por esse motivo ele tá convencido de que a maioria das pessoas não vão entender o Bitcoin, só vão adotar como uma consequência natural do instinto de sobrevivência a hora que for tarde demais. E que a gente não deveria perder nosso tempo tentando convencê-los. E parece, assim, depois do que a gente viu de 2020, 21, 22... parece fazer bastante sentido. Cara, até parei de perder meu tempo tentando convencer as pessoas do que estava acontecendo. Eu falei, cara, quer tomar? Vai lá, toma. Dá quantas doses você bem entender. Não tô nem aí. Tipo, não posso mais perder o meu tempo e minha energia tentando convencê-lo de sobreviver. Eu acho que a grande doença, o grande mal do século e a verdadeira pandemia é a doença chamada confiança no Estado. As pessoas confiam demais no Estado e isso custa muito caro. As consequências estão ficando cada vez mais caras. 100% de acordo. E, cara, eu adoro o trabalho do Svetsky, assim, eu nunca falei com ele ao vivo, eu já participei de grupos com ele, troquei mensagens, esse tipo de coisa, mas sei lá, quando ele estava em Floripa, eu estava em Floripa, a gente acabou não se cruzando em eventos que ele foi, eu não fui. Aqui na Casa 21, às vezes ele aparece a dia que eu não fui, assim, mas, puta, ele tem outro texto que é fantástico, que é o que eles falam que a gente precisa reaprender a utilizar a palavra elite. Porque, assim, quem a gente chama de elite, na verdade, são os parasitas. Elite é o Michael Phelps, elite é o Usain Bolt, elite é o Derdid, elite, sabe? Elite não é o Renan Calheiros e o Lula. Isso aí são os parasitas. Tipo, elite é outra história. E a gente tem muito essa ressalva contra a tal da meritocracia, que no Bitcoin a gente usou outra palavra, mas no fundo é a mesma coisa que a prova de trabalho, porque esse termo elite ficou associado com os corruptos, com os filhas da puta, com os parasitas, e a gente precisa... Porque, assim, elitismo não é ruim, tá ligado? Se a gente quer ser elitista, tipo, você quer entrar, você falou que você entrou na fé, você fez fé e não uma uni qualquer bosta na esquina, porque a fé é de elite, e você gostou de participar de uma elite. É bom ter elitismo. As pessoas têm que almejar fazer parte da elite. Sim. E o problema é que a gente contaminou a palavra elite. Então, assim, adoro o trabalho do Svetsky. Só não vou citar ele nesse terceiro texto. Então, isso aqui fica como um bônus. Porque não dá para não citar o padrão Bitcoin, né? O padrão Bitcoin Você já citou ele, mas não dá para não falar. Se é para falar 3 trabalhos do mundo do Bitcoin, cara, o padrão Bitcoin, assim, ele é maravilhoso. Eu acho que eu tenho uma crítica a ele, sabe? Que é o nome.
Tipo, se ele não tivesse o nome padrão Bitcoin, ele ia vender muito mais, porque muita gente tem ressalva de começar a ler ele, porque no título fala que é Bitcoin. Sabe, se a pessoa só chamasse a história do dinheiro, e a pessoa lê 7, 8 dinheiros, nossa, que interessante, entendi a história do dinheiro, olha isso, olha... Puta, quer dizer que tem um dinheiro novo? Puta, é o tal do Bitcoin. Sabe, porque muita gente acha, vai ser um livro inteiro sobre o Bitcoin, vai ser pedante, vai ser chato. Mas não, E só um livro é assim, o livro de Bitcoin depois de fantástico. 70%, né? Não, é a partir do capítulo 8 só, eu acho que fala de Bitcoin. Do 1 ao 7 não toca no assunto. Fala das pedras de raio, fala das conchas, fala do ouro, preferência temporal, mas não fala do Bitcoin. E isso é fantástico como livro. Mas aí o todos título, os livros do querendo ou Saifedean não, são muito bons. Eu achei o Padrão Fiat muito bom e o Principles of Economics maravilhoso também. Eu falo sempre com o Zaguri que eu queria ter dado a sorte de não ter feito FEA. Eu fui para a FEA porque era grátis. E eu não queria que minha mãe tivesse que pagar minha faculdade. Mas eu, inclusive, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, meus pais tinham acabado de se mudar para São Paulo, minha mãe e meu padrasto. E aí eu vim junto, mas antes eu estava terminando o curso de inglês, então eu morei com a minha avó por 6 meses. Mas aí, terminando o segundo ano, eu vim para São Paulo e prestei IBMEC e passei. E fiquei na dúvida se eu entrava ou não. Devia muito ter entrado, porque provavelmente eu teria alguma exposição à escola austríaca de economia, que eu não tive, porque eu era um vagabundo na faculdade, não fui participar dos clubes alternativos de nada, na verdade. Na FEA eles faziam questão de esconder a escola austríaca. E a escola austríaca é um belo de um estopim para te empurrar para entender o Bitcoin imediatamente. Então, assim, se eu tivesse me formado em 2008 no IBMEC com escola austríaca na bagagem, muito provavelmente poderia ter entendido o Bitcoin em 2010, 11, 12, não em 17, sabe? Eu não sei, é uma prospecção. E acho que o Zaguri teve essa sorte, não sorte, mas ele teve essa bênção de estudar no IBMEC numa das primeiras turmas, que ele teve aula lá com o Biratã, e ele aprendeu sobre economia austríaca, e eu acho que para mim foi um divisor de águas. Ler Mises fez eu entender o mundo de verdade. Eu falei... A primeira sensação que eu tive foi, foi um scam. Minha faculdade foi um scam porque eu passei anos estudando coisas inúteis, Keynes, Marx, etc. E além disso, estudando econometria, que era um negócio que eu odiava, para tentar fazer aquela porra fazer sentido num laboratório com variáveis controladas no vácuo, etc. Que não se aplica no mundo real. Deixa eu adicionar a minha lista aqui, coisas que eu acho que valem a pena citar. As duas coisas são do Svetsky. Primeiro, o podcast dele que ele parou de fazer, esqueci o nome agora, mas era maravilhoso. Eu vou procurar e botar aqui na descrição do podcast. Tinha uma abertura, acho que era Rage, era uma coisa assim, era um bom podcast mesmo. Era muito bom. E tem um painel da Bitcoin Miami 2022 que eu tava lá e assisti pessoalmente, eu e o BTC Manhattan. Foi quando eu conheci o Manhattan e depois o Intancável surgiu disso. Mas é o painel chamado Wartime Bitcoin, que é com o Svetsky, com o Francis, com o Luke Radowski, que é um repórter que fala de coisas mais red-piladas, e, enfim. Ele chegou aí numa conferência, não sei se foi... Não sei qual conferência foi, mas ele confrontou o Barão Rothschild lá. Quem mais estava? O cara do Truckers Convoy, dos caminhoneiros canadenses, o líder do movimento. E o Giacomo, que também é outro cara que eu sou um grande fã. E esse painel fala muito da tese maximalista, da filosofia maximalista, do ethos que a gente tem. E foi um dos meus favoritos da história. Vale muito a pena para quem tá chegando agora e é meio que um shitcoiner, tá tentado a explorar outras moedinhas, vai lá e assiste isso. Cara, cobrimos tudo que eu queria cobrir. Você tem mais alguma coisa? Não, tem uma pergunta que eu recebi no Instagram. Alguém pediu para te perguntar sobre o link entre o Bitcoin e o gene egoísta. Eu não faço a menor ideia do que ele estava falando e eu não sei. Eu não me aprofundei na teoria do gene egoísta. Então conta para mim aí, o que é o link suposto? Tá. Gene egoísta, na minha opinião, é o meu livro favorito da vida e para mim é um livro que todo mundo deveria ler. Quando eu falo que eu já estudava a teoria dos jogos, foi esse livro que me abriu essa porta. É um livro sobre evolução e por que gene egoísta? Porque é o primeiro livro de divulgação científica, ou seja, não é o cara que propôs a teoria inicialmente, mas é o cara que difundiu a teoria que a unidade base da seleção são os genes e não os indivíduos e nem as populações.
E aí ele mostra várias simulações de teoria dos jogos para ilustrar isso e para explicar como isso funciona. Eu acho que ele está perguntando da relação num sentido mais específico, que é um que eu conversei com o Guilherme Bandeira recentemente, que é, Legal. no fundo, quando você faz essas simulações de qual tipo de estratégia evolutiva dá certo, tem um resultado, e assim, isso assim, foi aberto nos anos 70, 80, não lembro agora, para qualquer biólogo evolucionário mandar qualquer estratégia evolutiva que ele acreditasse que ia ser melhor, e no fundo é um jogo de teoria dos jogos simples de, sabe, repetição, ação e reação. E aí você coloca todas as estratégias evolutivas diferentes para rodar e você vê qual ganha. Depois eu vou mandar um link aqui que tem no YouTube sobre isso, que aí você coloca na descrição, o pessoal vê isso que eu estou explicando rapidinho de uma maneira mais certinha. Mas basicamente, de todas as estratégias possíveis, a que sempre ganha é uma que chama altruísmo recíproco. Isso é que sempre ganha num sistema com incentivos alinhados. Esse é um disclaimer importante fazer, e eu acredito que o Bitcoin vai realinhar os incentivos do mundo. Sem dúvida. Que o sistema Fiat tem incentivos desalinhados. Essa estratégia, que chama altruísmo recíproco, é basicamente o quê? Eu começo sendo bonzinho e depois eu faço olho por olho, dente por dente que a pessoa fizer. Então, assim, a gente se conheceu, eu fui bonzinho com você foi bonzinho comigo. Pô, a gente tá sendo bonzinho até agora, a gente tá tendo um altruísmo recíproco um pro outro. No fundo, são visões egoístas, porque eu quero o que é melhor para mim, você quer o que é melhor para você, mas a gente tem incentivo alinhado, o que é melhor para mim é melhor para você, a gente constrói junto. E aí tem uma definição, que se eu não me engano é nesse livro que fala, agora eu não tenho certeza, que é que o dinheiro nada mais é do que uma ficha que você contabiliza essas trocas de altruísmo recíproco. É uma derivada de um altruísmo recíproco postergado, assim, porque assim, eu posso ser bonzinho com você e você guarda essa ficha de crédito para mim no longo prazo. Em vez de você guardar essa ficha de crédito, você transforma numa unidade de conta, que é um token de energia, que é um token de recurso, que é basicamente dinheiro. Tipo, é uma maneira de biologia evolutiva de entender por que surge dinheiro. Porque, por exemplo, no fundo, todos os mamíferos sociais têm esse tipo de interação, sabe? Tem exemplo, isso é artigo clássico, que, porra, o morceguinho sai lá para caçar e ele volta e fica na caverna com os outros morceguinhos. Pô, a vez que um morceguinho X não consegue comida e ele volta, o morceguinho Y vai lá e dá um pouco de comida para ele. Mas ele só faz isso, não é porque ele é bonzinho e altruísta, ele faz isso porque se ele não conseguir comida da próxima vez, o outro dá para ele também. E aí o pessoal, sei lá, você sabe como é biólogo, né? Os caras ficam anos estudando a mesma coisa, tipo, fazendo observação lá em campo, é umas coisas que eu nem consigo imaginar a paciência. Mas aí eles conseguem catalogar as interações entre os morcegos. E se um morcego é filha da puta com o outro e não dá comida, depois ele não recebe de volta. Então, assim, é uma forma de seguro. Você parar para pensar, é você dar comida quando você tem excedente, porque depois cuidam de você. Isso é o princípio de uma protoética, você parar para pensar, de uma protomoral, sabe? Quando a galera fala não, porque a nossa sociedade é construída em cima da moral judaico-cristã, sabe? A gente é essa moral. Tipo, isso é verdade na esfera cultural, mas todos os princípios dessa moral já existem em outros mamíferos sociais, porque é uma coisa que emerge da natureza como uma estratégia evolutiva que faz mais sentido. Tipo, ou seja, a gente tem incentivo para não matar um ao outro, a gente tem incentivo, e não só a gente, sei lá, os leões também se comportam assim, os chimpanzés também se comportam assim dentro do próprio grupo, né? Chimpanzé em grupos diferentes, eles são extremamente Zé Tretinha que nem os seres humanos, eles fazem guerra, eles, tipo, atacam o macho do outro grupo e tiram a genital deles, assim, é um bicho que é bem parecido com o ser humano mesmo, mas... Então eu acho que é isso, eu acho que o cara está querendo dizer é essa conexão entre biologia evolutiva, que é o Gênio Egoísta é o nome desse livro, com o Bitcoin. Para mim, essa questão de altruísmo recíproco. Querendo ou não, o Bitcoin ilustra muito bem isso. Tipo, porque é dinheiro, e um dinheiro bem feito tem incentivos alinhados e estimula trocas voluntárias, basicamente. Eu acho que é nesse aspecto que ele está falando, mas foi bom trazer isso porque ajudou a ilustrar o que você tinha falado sobre, pô, mas... E o que eu tinha falado também, sabe? Pô, legal, cheguei no Bitcoin com algumas coisas que eu já estudava muito de antes. Então, sabe, toda a questão de teoria dos jogos do Bitcoin, para mim ela foi muito instintiva, ela foi muito simples, sabe? Ela fez sentido na hora, sabe? Eu não precisei ninguém me explicar. Por quê? Porque eu já tinha estudado essa porra pra caralho, porque eu adoro biologia evolutiva. Para mim é
realmente uma das, sei lá, eu diria que é uma das coisas que mais me influenciaram a eu entender o mundo como eu entendo. E é engraçado isso, porque você pensar, é o caminho oposto do Renatão, tá ligado? Só que as conclusões são quase iguais. Por quê? Porque a realidade é real, você não consegue inventar uma narrativa, uma ficção científica e colocar em cima, sabe? Você observa as coisas que estão acontecendo. Então, assim, muitas coisas que o Renatão fala sobre mulher, etc., essas coisas de Red Pill, cara, são conclusões lógicas, porque a Red Pill nada mais é do que conclusões lógicas de seleção sexual, que é um ramo da biologia evolutiva, tá ligado? É só isso, tá ligado? E, querendo ou não, e isso é uma coisa também que me deixou sempre imune ao pensamento de esquerda, que, querendo ou não, a galera de esquerda acredita muito num pensamento que é o mito do bom selvagem, do Rousseau, que é basicamente acreditar que o ser humano é uma tábula rasa, que a gente nasce com uma natureza, sabe, que não existe uma natureza humana, a gente nasce e a cultura que vai nos moldar enquanto indivíduo, enquanto sociedade. E por isso que eles acreditam que eles podem construir um novo homem, por isso que eles acreditam que você pode mudar de gênero, por isso que eles acreditam em várias coisas. É porque eles não entendem que sim, o ser humano possui uma natureza. É uma coisa que vem de fábrica, é uma coisa genética, isso não é positivo ou negativo, isso só é. E eles não gostam de acreditar nisso. Então você vê na história do esquerdismo, desde, sei lá, desde antes de Revolução, sabe? Desde Rousseau é 1700 e sei lá o que, sabe? Desde o Iluminismo, assim. O Iluminismo tem duas vertentes claras. Tem a vertente francesa, que é essa vertente emotiva, essa vertente que gerou um esquerdismo, sabe? Uma coisa, emoções, etc. E tem a vertente inglesa, que é uma coisa mais científica, mais racional, que gerou o liberalismo clássico, que é aquela coisa, John Stuart Mill, liberdades individuais, etc. São vertentes muito diferentes do iluminismo. Então, assim, eu tive sorte de ler esse livro para mim foi um grande antídoto, sabe? Eu li esse livro e um outro que chama Tábula Rasa, que é do Steven Pinker, que é um psicólogo evolucionista de Harvard, que serviram muito como anticorpo, assim, tipo, citando, sabe, foi uma picada positiva nesse sentido, gerou anticorpos contra pensamentos esquerdistas. Eu tive a sorte de ler no primeiro ano da faculdade também. Então, tipo, todos os outros anos eu já tinha isso adquirido, então eu estava um pouco mais imune a todos os pensamentos uspianos. Legal. Com certeza botei na lista aqui o Gênio Egoísta, não conhecia e vou ler porque pela sua descrição parece ser um livro que muda a sua perspectiva em relação ao mundo. Não sei se hoje em dia mudaria, mas vai me fazer enxergar com mais convicção e vai me dar assuntos para refletir bastante, com certeza. Eu acho que hoje em dia, também, tipo, você já vai receber tudo isso de Red Pill, de outras, sabe? Tem outros lugares que eu penso... Tipo, quando eu li, eu não conhecia nada sobre o assunto. Acho que hoje em dia, com o YouTube, etc., você acha muitas coisas sobre o assunto e isso já tá permeando mais na cultura comum, assim. Mas mesmo assim, vale muito a pena você pensar que... nesse livro que o cara inventou o conceito meme. Você sabe o que significa meme, na realidade, assim, o conceito, como ele foi definido? Um gene é a menor unidade de informação biológica, de informação genética, e os genes estão competindo entre si num pool memético, que é tipo um grande reservatório que estão todos os genes, para ver quais genes se fixam no longo prazo. Sabe, tem os genes que são de melhor atleta, pior atleta, os macaquinhos que corriam melhor sobreviveram contra o leão, então fixou mais esses genes. De maneira análoga, o cara inventou esse pensamento. Um meme seria a menor unidade de informação cultural e os memes estão competindo entre si num grande pool memético. Ou seja, você pode falar que o Islã contra o cristianismo são duas informações culturais competindo entre si. Então, são dois memes competindo entre si. Mas, no fundo, qualquer coisa cultural é um meme, sabe? Você pode falar que uma história que eu te contei é um meme. Você pode falar que, sei lá, qualquer unidade de informação cultural é um meme, eles competem entre si para ver quais memes vão fixar e quais memes vão ser esquecidos, sabe? Pensa em uma banda que você gosta. Por que você lembra mais algumas músicas do que outras? Porque esse meme fixou mais do que o outro. Então é um cara que, assim, nos anos 60 ou 70, ou 70 ou 80, assim, no começo, quando ele escreveu o livro, que é lá atrás, não lembro quando, o cara teve esse pensamento. E é um pensamento que, assim, sabe, assim,
dos primeiros 20, 30, 40 anos, obviamente, todo mundo de linguística ficou puto com ele. Porque, velho, você é biólogo, quem é você para falar como evolui o nosso pensamento? Quem é você para falar isso? E aí, hoje em dia, a galera tá começando a adotar. Por quê? Porque quando você analisa as coisas numa abordagem multimodelos, quando você consegue extrapolar e fazer conexões, às vezes você está conseguindo pensar num paradigma novo porque você não está preso e restrito no paradigma anterior, tá ligado? E ele conseguiu fazer isso de uma maneira brilhante, assim. Então esse livro, para mim, sei lá, De quem é um esse livro Você favorito, lembra o como nome você do pode autor? perceber. Quem é o autor do Gênio Egoísta? É o Richard Dawkins. Tipo, a galera conhece tá. ele por um livro merda que ele escreveu, que é o Deus um Delírio. Tipo, esse livro não recomendo, é uma coisa só, tipo, pô, vamos ser ateu militantes e falar mal da religião. Nessa parte eu tenho preguiça, eu confesso, mas todo o resto da trajetória do Richard Dawkins e tudo que ele escreveu, assim, nos anos 70, 80, é maravilhoso, tá ligado? Eu já li, sei lá, uns 8, 9 livros dele e é maravilhoso, mas esse é realmente a pedra fundamental, é o primeiro livro dele, é o principal livro dele, assim. Eu já ouvi falar e já tenho alguns livros, se não lidos, do Richard Dawkins no meu Kindle. Então agora com certeza eu vou prestar atenção. Cara, onde as pessoas podem ir para te acompanhar, ver o seu trabalho, o podcast da Bipa, o que mais? Conta aí. Bom, o podcast da Bipa tá lá no YouTube, né? Eu acho que o canal é @usebipa, mas é só procurar Bipa que acha. Fora isso, eu participo de todas as redes sociais, Instagram e outras, pelo @caioleta. Daí tinha um fucking filha da puta de, sei lá, 2015 que criou um Twitter com @caioleta, fez uma publicação e sumiu. Então eu sou Caioleta-baixo. Mas assim, é só você escrever Caioleta que você acha, porque o cara nunca publicou nada. Então @Caioleta, basicamente. No Instagram, em redes proibidas, não tô postando por questão de compliance, sei lá. Bipa se preocupou com isso, justo, querendo ou não, eu sou funcionário lá e querendo ou não, se der merda pra mim, dá merda pra eles, é uma questão, puta, temos investimento, etc, etc. Então, por lá eu tô pausado por enquanto, não vejo a hora de voltar, sendo bem sincero, é minha rede favorita, eu odeio o Instagram, tá ligado? Não sou obrigado a usar. Então, tô me forçando a usar mais o Instagram atualmente por conta disso. Legal. Bom, acho que cobrimos tudo que eu queria cobrir e fica só o aviso que quando você quiser voltar e quando a gente tiver assuntos novos, fique à vontade, a casa é sua, só avisar. Posso falar uma coisa, então? Que é uma coisa que você falou e eu percebi que tem uma hora que eu falei, puta, tem 3 coisas. Eu falei da Kamala, eu falei do Trump e eu esqueci a terceira, que é sobre software. Que é uma coisa que eu acho que você falou e eu esqueci de comentar, mas eu acho que é interessante. Que tem... No fundo, quando a gente pensa em software, eu demorei muito tempo para entender a tese do Jason Lowery, né? Que ele fala que os estados vão usar que os estados sempre usaram projeção de poder, e de novo, isso é biologia evolutiva. Você lê esse livro do Richard Dawkins, vai te entender 90% que o Jason Lowery falar sem precisar ler ele, tá ligado? É simples assim. Mas, puta, ele fala, não, os estados vão usar o Bitcoin ou qualquer arma como uma projeção de poder. Isso eu demorei muito tempo para entender o que ele estava querendo dizer, e eu ainda não vejo como essa projeção de poder é agressiva. Eu vejo ela como defensiva e como escudo. E é isso que eu já gravei podcast sobre o assunto, só sobre esse tema, e hoje em dia eu acho que falta clareza dentro do ecossistema de o que significa o Estado adotar o Bitcoin. Sabe, por que alguém mineraria Bitcoin também? Então eu acho que tem 3 formas diferentes de um Estado querer adotar o Bitcoin, e isso a galera não tem muita clareza. Estratégia 1, só comprar o Bitcoin. Você quer estar exposto à valorização do ativo, beleza. Essa é mais no-brainer, mais simples de entender. Estratégia 2, você quer minerar Bitcoin. Daí você vai ter 2 motivos diferentes para minerar o Bitcoin. Motivo 1, você tem energia sobrando, você é o botão, você não tem o que fazer, tá cheio de rio lá por causa do degelo do Himalaia, você coloca umas hidroelétricas, você está minerando Bitcoin. Beleza, você tá monetizando um recurso que estava ocioso, que você estava conseguindo 0, agora você está conseguindo alguma coisa. Esse é um vetor que muitos estados vão adotar o Bitcoin. Daí tem um terceiro vetor que é o quê? É garantir um espaço no bloco. Tipo, pensa assim, a Rússia tendo 10%, número hipotético, 10% da rede do Bitcoin. Isso garante a Rússia
ser incensurável. Se a Rússia tivesse 0% da hash rate e os Estados Unidos e aliados assumissem 100% da hash rate, para a Rússia o Bitcoin não seria mais incensurável. Ou o Irã, sabe, para o Irã a mesma coisa. Então, tipo, é uma estratégia de defesa para esses países quererem minerar Bitcoin para eles terem certeza que eles vão ter acesso ao espaço no bloco. Porque qual é a vantagem de um país ter um dinheiro que é incensurável se, na verdade, conseguem fazer, sabe, chain analysis nos bitcoins deles e aí baixam uma norma nos Estados Unidos ou FAQ que, não, nenhuma mineradora pode bloquear minerar um bitcoin russo, senão a gente processa vocês. Então, eu acho que isso é uma coisa que é pouco falada, sabe? Quais são esses 3 vetores de adoção diferentes, mas que vão acontecer com o Estado e com o Bitcoin? Mas não sei se ficou claro para todo mundo qual é a utilidade do espaço no bloco num futuro você em que poder há essa fazer uma corrida transação geopolítica. sem ser censurado. Tipo, vamos falar exemplos hipotéticos, se 100% da mineração está entre Estados Unidos, Alemanha, sei lá, só, sabe, Estados Unidos e OTAN. Pô, os inimigos dos Estados Unidos da OTAN, tendo 0% da rede, eles podem muito facilmente ser censurados. Eles podem querer fazer uma transação e, querendo ou não, o template dos blocos, quem constrói são os mineradores, etc. Toda aquela história de centralização, perigo, etc. Mas, ou seja, se você minera um pouco, você garantir que você minera um bloco por dia, você já garante que em um bloco você coloca as transações que você quiser. Inclusive as suas. Inclusive as suas se seus inimigos geopolíticos não querem que você coloque. Por exemplo, acho que é bom falar da Rússia, que ilustra muito bem isso. A Rússia tem esses 2 vetores de adoção. A Rússia começou a minerar mais Bitcoin quando? Quando explodiram Nord Stream 2 e começaram a sancionar todo o gás natural deles. Significou o quê? Pô, a gente tem esse recurso que é energia ociosa, a gente precisa usar ele e a gente não quer só fechar as torneiras. Você fechar a torneira no permafrost, você congela o cano, estoura, quebra tudo, sabe? Você perdeu toda a infraestrutura. Você só vai abrir e deixar vazar na atmosfera ou você vai usar de alguma forma para ganhar dinheiro. Você não consegue, sabe, apertar pause e daqui a 10 anos eu volto. Então eles precisavam monetizar essa energia. Beleza, mostra um dos lados da adoção. Meu cachorro deu um oi aqui, foi mal. O outro lado da adoção é isso. Pô, o que acontece? Qual a vantagem deles terem esse dinheiro se, hipoteticamente, se eles não tivessem... Sabe, se eles só tivessem um Bitcoin, que nem El Salvador, que ainda não minera tanto e mais compra Bitcoin que com o Bukele, o que acontece se a Rússia só tivesse esse Bitcoin? Vamos falar de novo, exemplo hipotético. Se os Estados Unidos e os aliados tivessem 100% da rede, pô, existe chain analysis, você conseguiria ver quais bitcoins, sabe, você faz umas inferências, você chuta, óbvio que não é 100% preciso, mas as pessoas conseguem traquear em carteiras maiores assim, puta, essa carteira deve ser dele. Beleza, vamos falar que conseguiram traquear quais são os bitcoins da Rússia. Num cenário que a Rússia não tem mineração própria, então não tem certeza que tem blocos que estão sendo minerados por empresas russas. Cara, eles conseguem ter Bitcoin e mesmo assim não conseguem usar o Bitcoin porque vão travar esses Bitcoins. Esse Bitcoin vai valer na prática 0 porque ele vai estar paralisado e ninguém nunca vai conseguir usar. A não ser que a Rússia garanta que pelo menos alguns blocos por dia, um bloco por dia seja dela. Daí ela consegue colocar as transações dela tipo no bloco dela. Em outras palavras, o pessoal se preocupa com mas... se os Estados Unidos começar a regular quais transações vão acontecer na rede ou não. Cara, isso é um cenário ruim, mas isso é um cenário ruim se eles dominarem a rede. Se eles não dominarem a rede, vamos falar que 10% está na Rússia. Cara, a Rússia simplesmente vai colocar as transações dela nesses 10% dos blocos que forem minerados no dia com a hash rate deles. E isso torna eles incensuráveis aos Estados Unidos. Então, como uma maneira de um escudo geopolítico para você não ser censurado, para o Bitcoin não ser censurado, seu Bitcoin que está no estado não ser censurado por outro estado, você precisa ter um pouco de mineração também. É a maneira que você tem certeza que um bloco vai ser seu. Acho que ficou bem mais claro. Agora, você tem um convite para participar do jogo do novo padrão monetário global, e se você não tiver esse convite porque você não tem hash power, você não está minerando nada, não tem espaço em bloco, você literalmente precisa pedir licença para um país mais poderoso para participar. Exatamente. Como se fosse
Eu sou o Brasil, eu não minero, eu só vou participar do SWIFT se os Estados Unidos deixar. E se eu não me comportar, ele vai me tirar fora. Beleza, Exato. maravilha. É isso. Minerar garante que os países vão participar do novo SWIFT. Acho que em poucas palavras é exatamente isso. Leta, eu sempre falo Leta porque todo mundo falava Você Leta. é carioca. Carioca sempre fala Leta. Carioca, o pessoal do Leta só fala Leta, é normal. Muito, muito obrigado. Foi uma baita conversa, muita profundidade. Acho que tem mais coisa que a gente pode se aprofundar na próxima, mas foi um prazer ter você aqui. E para todo mundo que está ouvindo, segue lá o BipaCast, vale muito a pena. E fica ligado no trabalho do Leta, porque ele só coloca sinal para fora, nada de ruído nunca. Então é isso, cara. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. E para vocês que assistiram, obrigado pela audiência. Lembre-se daquela ladainha, deixa o like, siga, porque tem 2/3 da galera que assiste isso daqui não segue. E se não segue, a gente não monetiza. E se não monetiza, a gente começa a ficar com preguiça de fazer episódio. Tô brincando, não vou ter preguiça nunca. Mas eu tenho como trazer candidatos a convidados com maior calibre, cada vez mais com mais convidados. Então, com mais seguidores. Faz os negócios aí, o editor também vai botar o sinalzinho. Eu não gosto de falar isso. Não sei se você fala também. Eu sempre fui constrangido, eu acho uma merda. Tipo, agora fica pela Bipa eu comecei meio indicância porque, de likes. Tipo, a pessoa não mas... vai seguir porque eu peço. Mas eu não tô pedindo, tô mandando. Siga essa porra. O pior é que vai, cara. Isso que é foda. O ser humano quer receber ordem. Ele quer, sabe? Se você falar, ele lembra. Às vezes ele gostou de tudo que você tá falando, ele só... não... E aí você pedir, ele vai. Tipo, é foda. Eu sou meio rebelde e eu sinto que as pessoas não vão gostar, mas talvez é porque eu não goste. Mas então, eu odeio se você também. gosta... Eu me sinto constrangido like, quando eu tenho que sinalzinho pedir. E etc. Fechou, cara. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, cara. Aquele abraço.